tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, dia 24/6/2020, dia de São João, sétima aula. Eu dei um prazo para vocês enviarem para mim o trabalho de avaliação e só metade entregou. Portanto, acho que alguém vai ficar sem nota, né? Por favor, entre em contato para remediar a situação, senão vão ficar sem nota, tá? E aí depois fica difícil falar com a coordenação e reverter esse pequeno problema. Tá, pessoal? Hoje nós vamos começar a falar de uma legislação atual. Na verdade é uma portaria, é um subitem de legislação, tá? Então, o que acontece? Saiu ontem essa portaria no Diário Oficial da União. E o que essa portaria conjunta número 20 de junho estabelece as medidas para serem observadas visando a prevenção e controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho, tá? E dá uma orientação geral pra gente, tá? Que nós vamos precisar saber. O texto na íntegra vai sair dessa forma, tá? O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o ministro de Estado da Saúde interino, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 71 do decreto número 9.745, de 8 de abril de 2020, e os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, respectivamente, e tendo em vista o disposto na Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, responsável pelos surtos dos anos de finais de 2019 e início de 2020, tá? O artigo 1º vem nos dizer o seguinte: da aprovação da forma prevista no anexo 1º desta portaria, dizendo para a gente as medidas necessárias a serem observadas pelas organizações visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 em ambientes de trabalho, de forma a preservar a segurança e a saúde dos colaboradores, os empregos e a atividade econômica. Tá? Essa portaria já entrou em vigor desde ontem. Tá? Os senhores vão ter que, da mesma forma que os senhores fizeram nos outros arquivos, gravar no seu Google Drive ou num meio que os senhores acharem mais conveniente e guardar essa portaria consigo para quando os senhores forem palestrar nas empresas que os senhores vão ser contratados como consultores ou como colaboradores e expor o que essa portaria está nos dizendo, tá? No artigo 1º, eles vão dizer para a gente as medidas previstas, tá? Que não se aplicam aos serviços de saúde, para os quais devem ser observadas as orientações e regulamentações específicas e poderão ser revistas ou atualizadas por meio de portaria conjunta a qualquer momento em razão dos avanços no conhecimento e controle da pandemia. O parágrafo 2º, bem dispondo da mesma portaria, não determina ou autoriza a abertura de estabelecimentos, apenas apresenta conjunto de disposições a serem observadas por aqueles que se encontrarem em funcionamento. Portanto, isto é um parágrafo de medida de prevenção, tá? Que os empresários vão ter que seguir a partir desse momento, tá? O artigo 2º vem dispondo desta portaria, não autoriza o descumprimento pelas organizações. Inciso 1º desse mesmo artigo 2º,
das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, das demais regulamentações sanitárias aplicáveis e de outras disposições que, no âmbito de suas competências, sejam incluídas em regulamentos sanitários dos Estados, Distrito Federal ou municípios, e de medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. Os senhores percebem até agora que eu estou falando da legislação e das leis, tá? Ditos dentro de uma portaria. Então, tudo que eu já venho dizendo através dessas aulas vídeos para vocês, através da educação continuada, ou a EAD, não vai fugir do escopo de nada de desorientação, tá? Tudo que vocês forem falar para os colaboradores vão ter uma orientação, uma lei, uma legislação por trás. Essas são as nossas NRs. E tem muitas coisas ainda que vão ser expostas para que a gente possa aprender e aplicar no ambiente laboral. Certo? Então vamos lá. Artigo 3º. O que ele vai me fazer aqui? Ele vai nos dar orientações setoriais para complementar e poderão ser emitidas pela Secretaria de Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia ou pelo Ministério da Saúde, no âmbito de suas competências. Vamos lá para o nosso artigo 4º. O que vem nos dizer o artigo 4º? Ele vem dispondo, tá, das disposições contidas na portaria que são de observância obrigatória pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, pelas entidades da administração pública federal indireta a este vinculadas, nos termos do Decreto número 9.960, de 1º de janeiro de 2019, e por seus respectivos agentes públicos durante o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, decretada pelo Ministério de Estado da Saúde em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a finalidade de prevenção contra o Covid-19. Os senhores percebem que não tem para onde os senhores correrem. Os senhores vão ter que aprender a ler como eu comecei a dizer o curso para vocês, tá? No primeiro módulo, ou no módulo anterior, eu disse que os senhores vão ter que seguir a lei, vão ter que saber ler por direito, as prerrogativas do direito. Por isso que eu pedi a pesquisa para vocês sobre direito, artigo, parágrafo, inciso, a linha. Isso vai ser necessário para que vocês consigam realizar os trabalhos de vocês. No artigo 5º, a portaria é autorizada, tá? Ela, a partir do item 7.2 do anexo 1, em 15 dias. Certo? O que nos diz o anexo 1? Ela vai também falar sobre as medidas para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 em ambiente de trabalho. As medidas gerais dessa portaria vão se organizar diante de estabelecer e divulgar orientações ou protocolos contra a indicação das medidas necessárias para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes laborais. Tá? As orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os colaboradores e suas representações quando solicitados. Tá? As orientações ou protocolos devem incluir medidas de prevenção nos ambientes laborais, nas áreas comuns da organização, a exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso e no transporte de trabalhadores quando fornecido pela organização. Essas ações
para a identificação precoce e afastamento dos colaboradores com sinais e sintomas compatíveis com o Covid-19. Vejam bem, essa portaria aqui ela é de suma importância, porque ela vai nos orientar como nós devemos agir no ambiente de trabalho, tá ok? Esses procedimentos para os colaboradores vão reportar à organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com casos confirmados de Covid-19. E as instruções sobre a higiene das mãos e etiqueta respiratória. Já ministramos uma aula sobre o equipamento o EPR, tá? Equipamento de proteção respiratória. Então a portaria aqui vem reforçar isso aqui para a gente, tá? Seguindo, as orientações que esses protocolos podem incluir vem com a promoção para a gente orientar os colaboradores sobre vacinação, tá? Buscando evitar outras síndromes gripais que possam ser confundidas com a Covid-19. Vejam bem, eu já na parte de medicina e saúde do trabalho, eu expliquei para vocês a diferença entre gripe, tá? Resfriado, ok? Então, vocês têm mais ou menos uma base para saber identificar como o colaborador está se sentindo na hora de orientar ele para ir para o atendimento médico, ok? A organização também vem informar os colaboradores sobre a Covid-19. Nós vamos incluir também nessas informações forma de contágio, sinais e sintomas e cuidados necessários para a redução da transmissão no ambiente laboral e na comunidade. Tá? Comunidade laboral, sempre assim, ok? A organização deve estender essas informações aos colaboradores terceirizados e de outras organizações que adentrem o estabelecimento. Não pensem que os terceirizados também vão deixar de sofrer orientação dentro dos ambientes laborais onde os senhores vão estar trabalhando e fazendo suas consultorias, ok? Com relação às condutas em casos suspeitos confirmados de Covid-19, a seus contatantes, ok? Vamos considerar o caso confirmado de um colaborador com o resultado de exame laboratorial confirmado de Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Tá? A síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave, SRAG, para o qual não foi possível a investigação laboratorial específica e que tem histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas do colaborador. Quer dizer, nós vamos seguir um protocolo baseado com o que o pessoal da saúde está recebendo. Tá? A orientação dos colaboradores de saúde e segurança do trabalho vão ser nessa forma, dentro dessa portaria. Obrigado. Depois você vai editar, né? Não, vai sair com voz de tudo. Considera-se o caso suspeito do colaborador que apresente quadro respiratório agudo com ou mais sinais ou sintomas de febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia. Seguindo as orientações da portaria, vamos considerar o contatante de caso confirmado da Covid-19, o colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado da Covid-19 entre 2 dias antes ou 14 dias após o início dos sinais ou sintomas ou da contaminação laboratorial em uma das situações abaixo. A linha A, ter contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância. A linha B,
permanecer a menos de 1 metro de distância durante o transporte. A linha C, compartilhar o mesmo ambiente domiciliar ou ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da Covid-19 ou colaborador de laboratório que manipule amostras de um caso da Covid-19 sem a proteção recomendada. Para frente, considera-se contatante de caso suspeito da Covid-19 o colaborador assintomático que teve contato com o caso suspeito da Covid-19 entre 2 dias antes e a 14 dias após o início dos sintomas do caso, em uma situação abaixo. Por exemplo, a linha A, ter contato durante mais de 15 minutos, a menos de 1 metro de distância, permanecer a menos de 1 metro de distância durante o transporte, compartilhar o mesmo ambiente domiciliar ou ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da Covid-19, ou colaborador de laboratório que manipule amostras de um caso da Covid-19 sem a proteção recomendada. 1 minutinho, pessoal, molha a garganta. Cafezinho, cafezinho. Bom demais. Bem, vamos prosseguir. A organização deve afastar imediatamente os colaboradores das atividades laborais presenciais por 14 dias, nas seguintes situações: casos confirmados da Covid-19, casos suspeitos da Covid-19 ou contatantes de casos confirmados da Covid-19. O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da Covid-19 vão ser contatados a partir do último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado. Os colaboradores afastados, considerados casos suspeitos, poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento, quando: a linha A, o exame laboratorial descartar a Covid-19 de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e estiverem assintomáticos por mais de 72 horas. Ok? Os contatantes que residem com caso confirmado da Covid-19 devem ser afastados de suas atividades presenciais por 14 dias, devendo ser apresentados documento comprobatório. A organização deve orientar seus empregados afastados do trabalho, nos termos do item 2.5, a permanecer em sua residência, assegurando-se a manutenção da remuneração durante o afastamento. A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos, incluindo a linha A, canais para comunicações com os colaboradores referentes ao aparecimento de sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19, bem como sobre contato com caso confirmado ou suspeito da Covid-19, podendo ser realizadas enquetes por meio físico ou eletrônico, contato telefônico ou canais de atendimento eletrônico. Bem, a linha B, a triagem na entrada no estabelecimento em todos os turnos de trabalho, podendo utilizar medição de temperatura corporal por infravermelho ou equivalente, antes que os colaboradores iniciem suas atividades, inclusive terceirizados. A organização deve levantar informações sobre os contatantes, as atividades, o local de trabalho e as áreas comuns frequentadas pelo colaborador suspeito ou confirmado da Covid-19. Os contatantes de caso suspeito da Covid-19 devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente o surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença descrita no item 2.2. A organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas. A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização com informações sobre colaboradores por faixa etária, colaboradores com condições clínicas de riscos para desenvolvimento de complicações que devem estar relacionadas a quadros mais graves da Covid-19, de acordo com o subitem
2.11.1, não devendo ser reespecificada a doença, preservando seu sigilo. Casos suspeitos, casos confirmados, colaboradores contratantes afastados e medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da Covid-19. São consideradas condições clínicas de riscos para desenvolvimento de complicações da Covid-19, cardiopatias graves ou descompensadas, insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmia, hipertensão arterial, sistêmica descompensada, pneumopatias graves ou descompensadas, dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada, grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, ok? Imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, grau 3, 4 e 5, diabéticos conforme juízo clínico e gestantes de alto risco. A organização deve encaminhar para o ambulatório médico da organização, quando existente, os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado. O atendimento de colaboradores sintomáticos deve ser separado dos demais colaboradores, fornecendo-se máscara cirúrgica a todos os colaboradores a partir da chegada no ambulatório. Os profissionais de serviço médico devem receber equipamentos de proteção individual, EPI ou outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde. Higiene das mãos e etiqueta respiratória. Todos os colaboradores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos, com utilização de água e sabonete no caso, ou no caso que seja possível a lavagem das mãos com sanitizante adequado para as mãos, com álcool a 70%. Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os colaboradores evitem tocar superfície com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos ou outros equipamentos que vão estar no ambiente laboral e da quais nós vamos ter que estar mais atentos para que a higienização seja mais efetiva. Ok, pessoal? Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de trabalho, incluindo água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não demande contato manual ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%. Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de toalhas e produtos de uso pessoal. Os colaboradores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as mãos sobre praticar etiqueta respiratória, incluindo utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca ou espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar ou tossir. Deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos colaboradores em planilhas, formulários e controles, tais como listas de presença em reunião e diálogos de segurança. Ok, pessoal? Nós vamos encontrar uma maneira de pegar essa parte antiga de hábitos que nós tínhamos quando nós fazíamos relatórios, fazíamos atas de reunião e assinávamos manualmente. E isso vai ser feito com outro protocolo, outro procedimento. Ok? Continuando. A organização deve aumentar medidas para aumentar o distanciamento, diminuir o contato pessoal entre colaboradores e entre esses e o público externo, orientando para que se evitem abraços, beijos, apertos de mão e conversações desnecessárias. O negócio vai ficar meio estranho nas relações interpessoais. Os senhores estão vendo aí, né? Devem ser mantida a distância mínima de 1 metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público. Se o distanciamento físico de ao menos 1 metro não puder ser implementado para reduzir o risco de transmissão entre os colaboradores, clientes, usuários, contratados e visitantes, além das demais medidas previstas neste anexo, deve-se, para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observado no item 7
e seus subitens neste anexo, e adotar divisórias impermeáveis ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica face shield ou fornecer óculos de proteção. Para as demais atividades, manter o uso de máscaras cirúrgicas ou de tecido, observado o item 7 e seus subitens neste anexo. Continuando, item 4.22. Medidas alternativas podem ser adotadas com base em análise de risco realizada pela organização. Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas, ambientes restritos, incluindo instalações sanitárias e vestiários. A organização deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas com no mínimo 1 metro de distância entre as pessoas. A organização deve priorizar agendamentos de horários de atendimento para evitar aglomerações para distribuir o fluxo de pessoas. A organização deve priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrações nos ambientes de trabalho. A organização também deve promover teletrabalho ou trabalho remoto quando possível. Isso, senhores, nós vamos fazer para pessoas que têm já o grupo de riscos identificado, que nós acabamos de dizer anteriormente. Ok? Devem ser evitadas reuniões presenciais quando indispensáveis, manter o distanciamento previsto neste anexo. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes, todo o tempo. Nada de ambiente fechado. Beleza, pessoal? A organização deve promover a limpeza, a desinfecção dos locais de trabalho, as áreas comuns no intervalo entre os turnos ou sempre que houver a designação de um colaborador para ocupar o posto de trabalho de outro. Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção de instalações sanitárias e vestiários, além de pontos de grande contato como teclados, corrimãos, maçanetas, terminais de pagamento, botoeiras de elevadores, mesas, cadeiras, etc. Deve-se privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho ou adotar medidas para aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos recintos, trazendo o ar limpo do exterior. Okay? Quando o ambiente é climatizado, a organização deve evitar a recirculação de ar e verificar a adequação das manutenções preventivas e corretivas que os aparelhos têm que ter. Ok, pessoal? Os bebedouros do tipo jato inclinado, quando existentes, devem ser adaptados de modo que somente seja possível o consumo de água com o uso do copo descartável. Certo? Os colaboradores de grupo de riscos. Olha o que eu acabei de dizer. Olha só o que a portaria traz. Os colaboradores com 60 anos ou mais, ou que apresentem condições clínicas de riscos para o desenvolvimento de complicações da Covid-19, de acordo com o subitem 2.11.1, tá? Devem receber atenção especial, priorizando-se a sua permanência na residência em teletrabalho ou trabalho remoto, ou ainda em atividade ou local que reduza o contato com outros colaboradores e o público, quando possível. Para os colaboradores de grupo de risco, não sendo possível a permanência na residência ou trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em local arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho, observadas as demais medidas previstas neste anexo. Pessoal, o que a gente está notando aqui na portaria é que o pessoal vai ter mais trabalho na higienização de todos os ambientes e aparelhos que nós vamos ter no ambiente laboral. Ok? O empregador vai ter que disponibilizar isso frequentemente. Beleza? Equipamento de proteção individual e os outros equipamentos de proteção. Devem ser criados ou revisados os procedimentos de uso, higienização, acondicionamento e descarte dos equipamentos de proteção individual e outros equipamentos de proteção utilizados na organização, tendo em vista os riscos gerados pela Covid-19.
A organização também deve orientar os colaboradores sobre o uso de higienização, descarte e substituição das máscaras, a higienização das mãos antes e após o seu uso, inclusive limitações de sua proteção contra a Covid-19, seguindo as orientações do fabricante quando houver e as recomendações pertinentes do Ministério da Economia e da Saúde. As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas EPI nos termos definidos na norma regulamentadora número 6, pessoal. Equipamentos de proteção individual e não substituem os EPIs para a proteção respiratória quando indicado o seu uso. Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os colaboradores e seu uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles que haja contato com outros colaboradores ou público. As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas no mínimo a cada 3 horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas. As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e higienizadas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. As máscaras de tecido devem ser higienizadas pela organização após cada jornada de trabalho ou pelo colaborador sob orientação da organização. Os EPIs e os outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre colaboradores durante as atividades. Os EPIs e os outros equipamentos de proteção que permitam higienização somente poderão ser reutilizados após a higienização. Somente deve ser permitida a entrada de pessoas no estabelecimento com a utilização de máscaras de proteção. Os profissionais responsáveis pela triagem ou pré-triagem dos colaboradores, os colaboradores da lavanderia, área suja e que realizam atividade de limpeza em sanitários e áreas de vivências devem receber EPIs de acordo com os riscos a que estejam expostos, em conformidade com orientações e regulamentações do Ministério da Economia e da Saúde. Nos refeitórios, é vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres sem higienização. Deve ser evitado autosserviços ou, quando este não puder ser evitado, devem ser implementadas medidas de controle tais como higienização das mãos antes e depois de se servir, higienização ou troca frequente de utensílios de cozinha de uso compartilhado como conchas, pegadores e colheres, instalação de protetor salivar sobre a estrutura de autosserviços e a utilização de de um momentinho, pessoal. De máscaras de orientação para evitar conversas durante o serviço. A organização deve realizar a limpeza e a desinfecção frequente das superfícies das mesas, das bancadas e das cadeiras onde os colaboradores estejam, todos os dias. A organização também vai promover nos refeitórios de espaçamento mínimo de 1 metro entre as pessoas na fila e nas mesas, orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória e que sejam evitadas conversas. Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado, deve ser utilizada a barreira física sobre as mesas que possuam altura de no mínimo 1 metro e 50 centímetros em relação ao solo. A organização deve distribuir aos colaboradores em diferentes horários nos locais de refeição. Devem ser retirados os recipientes de temperos como azeite, vinagre, molhos, saleiros e farinheiras, bem como os porta-guardanapos de uso compartilhado, entre outros. Ou seja, vão ter que ser distribuídos em sachês, tá? Como a gente vai no lanche e encontra sachês, e os outros itens também, tá? Nos vestiários, deve-se evitar as aglomerações de colaboradores na entrada, na saída e durante a utilização do vestiário. Distribuir todo esse pessoal em horários diferentes, nada de um só horário para todo mundo, ok? A organização deve adotar um procedimento de monitoramento do fluxo de ingresso
nos vestiários e orientar os colaboradores para manter a distância de 1 metro entre si durante a sua utilização. Isso vai nos dar muito trabalho, porque autodisciplinar pessoas que vêm com outros hábitos das suas origens vai ser difícil, mas vai ser necessário, pessoal. Não pensem que vai ser fácil. Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou dispensadores de sanitizante adequados para as mãos, como o álcool 70% na entrada e na saída dos vestiários. Nos transportes dos colaboradores de fábricas, usinas ou outras organizações de trabalho. O que é que nós vamos fazer? O que é que a portaria vai trazer para a gente? Implantar procedimentos para a comunicação, identificação e afastamento de colaboradores com sintomas da Covid-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados da organização de fretamento. O embarque de colaboradores no veículo deve ser condicionado ao uso de máscaras de proteção. Os colaboradores devem ser orientados no sentido de evitar aglomeração no embarque e no desembarque do veículo de transporte, devendo ser implantadas medidas que garantam o distanciamento mínimo de 1 metro entre os colaboradores. A organização deve priorizar medidas para manter uma distância segura entre os colaboradores, realizando o espaçamento dos colaboradores dentro do veículo de transporte. Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos, quando for necessária a utilização do sistema de ar-condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar. Depois que os colaboradores utilizarem o veículo coletivo, os assentos e demais superfícies devem ser frequentemente higienizados regularmente. Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos e o seu posto de trabalho, inclusive o volante, superfícies mais frequentes tocadas. A organização deve manter o registro dos colaboradores que utilizam o transporte listados por veículo e viagem. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, quando existente, devem participar das ações de prevenção implementadas pela organização todo o tempo a partir desta portaria. Tá? Se nas organizações em que os senhores forem prestar serviços não acontecer isso e os senhores verificarem que a portaria não está sendo cumprida, chamar o empregador e entrar com as medidas cabíveis de orientação para que ele saiba que as medidas com relação a isso já está implementada em lei e ele tem que seguir. Senão, os senhores sabem o que acontece, é multa e o empregador não vai ficar satisfeito, ok? Mas vamos ter que seguir desta forma. As medidas para a retomada das atividades, quando houver a paralisação das mesmas, serão determinadas por setor ou do próprio estabelecimento decorrente da Covid-19. Devem ser adotados os seguintes procedimentos antes do retorno das atividades. O que isso significa? É onde o pessoal se contaminou dentro da organização, tá, pessoal? A orientação da portaria vai ser assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas neste anexo, ok? Higienizar e desinfectar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos utilizados. Reforçar a comunicação aos colaboradores e implementar triagem dos colaboradores, garantindo o afastamento dos casos confirmados. Os casos suspeitos e contatantes de casos confirmados da Covid-19, mesma coisa. Não deve ser exigida testagem laboratorial para a Covid-19 de todos os colaboradores como condição para a retomada das atividades do setor ou do estabelecimento, por não haver, até o momento da edição deste anexo, recomendação técnica para esse procedimento. Tá? O empregador não pode exigir isso de ninguém. Tá? Preste atenção, leiam a portaria. Quando adotada a testagem dos colaboradores, esta deve ser realizada de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e interpretação de cada resultado.